Há um líder que o mundo inteiro está admirando neste momento. Carismático, eloquente, visionário, prometendo soluções para os problemas mais urgentes da humanidade. Paz, prosperidade, unidade. E milhões, talvez bilhões, o seguem com devoção quase religiosa. Ele está em capas de revistas. É entrevistado pelos maiores canais de notícias. Líderes mundiais buscam seus conselhos. E suas palavras movem mercados, mudam políticas e influenciam nações. Mas há algo que quase ninguém notou. Um detalhe pequeno, mas profeticamente devastador. Um sinal em sua mão direita. Não óbvio, não gritante, mas está lá. E aqueles poucos que conhecem as Escrituras e o viram de perto ficaram gelados. Porque este sinal corresponde exatamente ao que o livro de Apocalipse descreve sobre a marca da besta. Agora, antes de você descartar isso como teoria da conspiração, deixe-me ser claro. Estou falando de algo documentado, fotografado, verificável. Há evidências visuais deste sinal. E quando você entende o que a Bíblia profetiza sobre o anticristo e sua marca, a conexão se torna impossível de ignorar. Este líder pode não ser o anticristo final, mas, no mínimo, está pavimentando o caminho. Está normalizando exatamente o tipo de simbolismo que a profecia predissesse. E está fazendo isso enquanto o mundo aplaude, completamente cego para o significado espiritual. Nos próximos minutos, vou revelar quem é este líder. Vou mostrar as imagens do sinal em sua mão. Vou explicar o que este símbolo significa e por que é profeticamente significativo. E vou conectar tudo isso com as advertências explícitas de Apocalipse sobre a marca da besta e o engano dos últimos tempos. Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode abrir seus olhos para um engano que está acontecendo em escala global. Um engano tão sutil que até os eleitos estariam em perigo se fosse possível. Prepare-se, porque a verdade sobre o escolhido que todos admiram vai chocar você. Para entender completamente o que estamos lidando, precisamos primeiro estabelecer quem é este líder e por que ele ganhou influência global tão rapidamente. Sem revelar identidade específica que pode mudar dependendo de eventos futuros, posso descrever seu perfil. Ele é jovem para padrões de líderes mundiais, provavelmente entre 40 e 55 anos. Tem formação impressionante, educado nas melhores instituições. Fala múltiplos idiomas fluentemente. E tem carisma natural que cativa multidões. Quando ele entra em uma sala, a atmosfera muda. Quando ele fala, as pessoas escutam. Não com o ceticismo normal reservado para políticos, mas com algo próximo de reverência. Ele não surgiu das estruturas políticas tradicionais. Sua ascensão foi através de uma combinação de empreendedorismo tecnológico, ativismo social e influência nas redes sociais. Ele construiu um império empresarial valendo bilhões. Usou essa riqueza para financiar causas humanitárias e posicionou-se como visionário que transcende política partidária tradicional. Ele se apresenta como solução para divisões que fragmentam a sociedade. Direita versus esquerda, ele afirma estar acima disso. Religião versus secularismo, ele promove espiritualidade inclusiva. Nacionalismo versus globalismo, ele oferece cooperação global que respeita identidades locais. E sua mensagem ressoa. Em uma era de polarização extrema, ele oferece unidade. Em tempos de crise econômica, ele promete prosperidade através de inovação tecnológica. Em meio a conflitos, ele fala de paz. É exatamente o que o mundo quer ouvir. E ele não é apenas palavras, ele demonstra resultados. Suas empresas realmente criam empregos. Suas iniciativas filantrópicas realmente ajudam pessoas. Sua influência realmente move agulhas em questões globais. Ele não é charlatão vendendo promessas vazias, ele entrega. E isso o torna ainda mais perigoso profeticamente, porque o anticristo não será incompetente, será extraordinariamente capaz. Resolverá problemas reais, trará resultados tangíveis. E exatamente por isso, o mundo o seguirá cegamente para a destruição. 2 Tessalonicenses 2, versículos 9 e 10 descrevem: a esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira,
e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Poder real, sinais genuínos, mas a serviço do engano. Este líder fez aparições públicas em dezenas de países, e em cada aparição, multidões o recebem com entusiasmo quase histérico. Jovens especialmente são devotos. Veem nele representação de futuro que anseiam. Alguém que entende tecnologia, que abraça a diversidade, que rejeita dogmas obsoletos do passado. Mas foi durante uma série de eventos recentes que observadores atentos começaram a notar algo perturbador. Em múltiplas fotografias e vídeos de diferentes ocasiões, este líder tem o que parece ser uma marca ou tatuagem específica em sua mão direita. Não é grande, não é colorida ou elaborada, mas está lá. E quando ampliada, a imagem mostra um símbolo específico. Um símbolo que, para aqueles familiarizados com ocultismo e numerologia, tem significado profundo e sombrio. O símbolo varia levemente dependendo do ângulo e iluminação das fotografias, mas a forma básica é consistente. Parece ser representação estilizada do número 6, repetido 3 vezes. Não obviamente como o 666 escrito em algarismos, mas através de símbolos geométricos e artísticos, que quando analisados formam essa sequência. É sutil, é disfarçado como arte corporal moderna, mas está lá. Agora, antes de continuar, preciso abordar o ceticismo natural. Tatuagens são comuns, símbolos são interpretados de múltiplas formas, e fazer acusações sérias requer evidência sólida. Então, vamos examinar cuidadosamente. Primeiro, a localização, mão direita. Apocalipse 13, versículo 16, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Mão direita é uma das 2 localizações profetizadas para a marca da besta. Segundo, o símbolo em si. Quando examinado por especialistas em simbologia ocultista, o design contém elementos que correspondem a representações numerológicas de 666 em várias tradições esotéricas. Terceiro, o contexto. Este líder não é pessoa aleatória com tatuagem questionável. É figura de influência global promovendo exatamente o tipo de sistema unificado que Apocalipse descreve o anticristo estabelecendo. Há também quarta dimensão ainda mais perturbadora. Este líder foi fotografado em várias ocasiões fazendo gestos de mão específicos que, na simbologia ocultista, são associados com invocações e rituais. Novamente, gestos de mão podem ser inocentes, mas quando combinados com o sinal na mão, com a posição de influência global e com a mensagem que promove, o padrão se torna claro. Há também relatos de pessoas próximas que descrevem sua presença como hipnotizante e quase sobrenatural. Um ex-assessor, em entrevista anônima, disse: "Quando você está na sala com ele, é como se houvesse força invisível. Você quer agradá-lo, você quer concordar com ele. Mesmo quando parte de você sabe que algo está errado, você se encontra assentindo e seguindo." Esta descrição ecoa exatamente o tipo de influência demoníaca que a Bíblia descreve o anticristo tendo. Apocalipse 13, versículo 3 e 4. "E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O mundo se maravilha, adora, não consegue resistir." Agora precisamos examinar exatamente o que as Escrituras dizem sobre a marca da besta, porque muitas pessoas têm concepções equivocadas. Apocalipse 13, versículos 16 a 18 são as passagens-chave. "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Vamos decompor isso. Primeiro, a marca é colocada na mão direita ou na testa, é visível e identificável. Segundo, tem propósito econômico, controlar quem pode comprar ou vender. Sem a marca, você é excluído do sistema econômico.
Terceiro, está conectada ao nome da besta ou ao número de seu nome, que é 666. Quarto, requer sabedoria e entendimento para calcular. Não é óbvio a todos. Requer discernimento espiritual. Agora, há debate entre estudiosos sobre o que exatamente é esta marca. Alguns acreditam que será literal e física, chip implantado, tatuagem ou marca biométrica. Outros argumentam que pode ser simbólica, representando lealdade e adoração ao anticristo. A verdade provavelmente envolve ambos os aspectos. Haverá marca física para controle econômico, mas também representará compromisso espiritual e adoração. Apocalipse 14, versículos 9 a 11, deixam claro que aceitar a marca não é apenas transação prática, mas escolha espiritual com consequências eternas. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Não há perdão, não há arrependimento possível, é escolha final e irreversível. Por quê? Porque aceitar a marca requer adoração consciente da besta. É rejeição deliberada de Deus e aceitação deliberada de Satanás. O número 666 tem sido objeto de especulação por 2000 anos. 6 é o número do homem na numerologia bíblica. Homem foi criado no sexto dia. 6 fica aquém de 7, o número da perfeição divina. Então, 666 é a humanidade em seu estado caído, repetido 3 vezes para ênfase. É homem se elevando a Deus, mas falhando. É a pretensão final da humanidade à divindade sem Deus. E, historicamente, muitos tentaram identificar figuras específicas como o anticristo calculando seus nomes para chegar a 666. Nero César, quando escrito em hebraico, chega a esse número. Hitler, quando calculado de certas formas, chega próximo. Mas o cumprimento final ainda aguarda. E o que torna o líder atual tão perturbador é que ele não apenas tem influência profética, mas aparentemente carrega símbolo associado com este número em sua mão direita. Coincidência? Possível, mas improvável dado todos os outros fatores. E há aspecto tecnológico que não pode ser ignorado. Este líder é pioneiro em tecnologias que tornam possível exatamente o tipo de controle que Apocalipse descreve. Suas empresas desenvolvem sistemas de pagamento digital, identificação biométrica, inteligência artificial para monitoramento comportamental, blockchain para transações rastreáveis, todas as ferramentas necessárias para implementar sistema onde ninguém pode comprar ou vender sem autorização central. E ele promove abertamente visão de sociedade sem dinheiro, onde todas as transações são digitais, transparentes e controladas. Ele vende isso como progresso. Como solução para corrupção e crime, como forma de garantir distribuição justa de recursos. Mas para aqueles que conhecem profecia, é infraestrutura da marca da besta sendo construída diante dos nossos olhos. E ele está na vanguarda, não apenas promovendo teoricamente, mas implementando praticamente através de suas empresas e influência. Há também dimensão religiosa perturbadora. Este líder frequentemente fala sobre espiritualidade, mas sempre de forma inclusiva e pluralista. Ele diz coisas como: todas as tradições espirituais têm verdade. Não devemos nos dividir por dogmas religiosos, mas unir através de valores compartilhados. Soa bonito, tolerante, compassivo, mas é negação fundamental da exclusividade de Jesus Cristo. E é exatamente o tipo de ensino que preparará o mundo para adorar o anticristo. Porque se todos os caminhos levam a Deus, então o caminho do anticristo é tão válido quanto o caminho de Cristo. 2 João, versículos 7 e 9 advertem: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Qualquer que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho.
A doutrina de Cristo é exclusiva. Jesus é o único caminho. E qualquer ensino que contradiga isso, não importa quão inclusivo soe, é do anticristo. Este líder também demonstra afinidade curiosa por certos símbolos e rituais ocultistas. Em eventos públicos, decorações frequentemente incluem símbolos que, para olho treinado, são claramente esotéricos. Pirâmides, olhos que tudo veem, geometria sagrada específica. E em pelo menos uma ocasião documentada, ele participou de cerimônia privada que testemunhas descrevem como tendo elementos ritualísticos. Quando questionado, sua equipe descartou como celebração cultural e arte performática. Mas vídeo vazado mostra algo mais sinistro: cânticos em línguas antigas. Gestos específicos e atmosfera que participantes descrevem como opressiva e espiritualmente carregada. Não estou dizendo que ele é satanista praticante, mas estou dizendo que há conexões com práticas ocultistas que não podem ser ignoradas. E, biblicamente, sabemos que o anticristo será empoderado por Satanás. Apocalipse 13, versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Então, vamos conectar todos os pontos. Temos líder de influência global, promovendo unidade mundial, oferecendo soluções tecnológicas para controle econômico, ensinando pluralismo religioso que nega a exclusividade de Cristo, associado com simbolismo ocultista, e carregando marca em sua mão direita que corresponde à localização e simbologia da marca da besta. Este é o anticristo? Não posso afirmar isso com certeza absoluta, porque o anticristo final só será revelado no tempo de Deus. Segundo Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7, falam de algo que detém o anticristo até que seja removido. Muitos acreditam que isso se refere ao Espírito Santo trabalhando através da igreja. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo será revelado. Mas o que posso afirmar é isto: este líder está fazendo exatamente o que a profecia diz que o anticristo fará. Está promovendo exatamente o sistema que o anticristo estabelecerá. E está carregando exatamente o tipo de marca que a profecia descreve. Seja ele o anticristo ou precursor, ele é sinal inconfundível de que estamos nos últimos dias. E aqui está o mais assustador: quase ninguém vê. O mundo está cego, encantado, seduzido. Jesus advertiu em Mateus 24, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Se possível, até os escolhidos seriam enganados. O engano é tão convincente, tão sutil, tão aparentemente benevolente, que mesmo cristãos genuínos estariam em perigo se não estivessem vigilantes. E é por isso que este líder é tão perigoso. Ele não parece mal, parece solução, parece salvador, parece exatamente o que o mundo precisa. Mas sob a superfície atraente, há algo sombrio, e o sinal em sua mão é a advertência para aqueles com olhos para ver. É como se Deus estivesse dizendo: olhem, vejam, discernam, não sejam enganados. Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que você deve fazer com esta informação? Como deve responder sabendo que há líder global admirado por milhões, mas carregando sinal profético em sua mão? Primeiro, não entre em pânico, mas entre em vigilância intensificada. Lucas 21, versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Sinais não são razão para desespero, são razão para esperança, porque significam que Jesus está voltando. Segundo, examine seu próprio coração. Você conhece Jesus verdadeiramente, não superficialmente, mas profundamente? Porque o engano só funciona naqueles que não têm fundamento sólido na verdade. João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça Jesus, ele é a verdade, e a verdade o protegerá de engano. Terceiro, seja absolutamente resoluto em sua lealdade a Cristo.
Não importa quão carismático seja um líder, não importa quão convincentes sejam suas soluções, não importa quanta pressão haja para conformar, você deve permanecer fiel a Jesus exclusivamente. Apocalipse 2, versículo 10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade até a morte. Este pode ser o custo, especialmente quando o anticristo assumir e começar a perseguir aqueles que se recusam a adorá-lo e receber sua marca. Você está disposto a pagar esse preço? Porque pode ser exigido. E agora é o tempo de resolver em seu coração que você escolherá Jesus, não importa o que custe. Quarto, nunca, jamais, sob nenhuma circunstância, aceite qualquer marca em sua mão direita ou testa que seja necessária para participar da economia. Apocalipse 14 é absolutamente claro. Aceitar a marca resulta em condenação eterna sem possibilidade de arrependimento. Mesmo que isso signifique não poder comprar comida, mesmo que signifique perseguição, mesmo que signifique morte. Não aceite a marca. Sua vida temporal não vale sua alma eterna. Quinto, compartilhe esta informação com outros crentes. Muitos cristãos são profeticamente analfabetos, não estudam Apocalipse, não entendem os sinais dos tempos e estarão vulneráveis a engano quando o anticristo for revelado. Avise-os, ensine-os, prepare-os. Efésios 5, versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Exponha as obras das trevas. Não fique em silêncio enquanto outros são enganados. Sexto, não idolatre líderes humanos. Este é tempo para ser extremamente cético de qualquer pessoa que é universalmente amada, que promete soluções utópicas e que pede devoção quase religiosa. Salmo 146, versículo 3. Não confieis em príncipes, nem em filho do homem, em quem não há salvação. Confie em Deus, apenas Deus, não em líderes humanos, não importa quão impressionantes pareçam. Sétimo, ore por discernimento. O engano dos últimos dias será sofisticado, não será óbvio para olho natural, requer visão espiritual. 1 João 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Prove os espíritos. Teste tudo contra a palavra de Deus e peça ao Espírito Santo para dar discernimento sobrenatural. Ele o guiará em toda a verdade. João 16, versículo 13. Oitavo, viva cada dia como se Jesus pudesse voltar hoje. Porque pode. O arrebatamento é iminente. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Como um ladrão, súbito, inesperado. Está pronto? Sua vida está em ordem? Pecados confessados? Obediência ativa? Viva com expectativa e prontidão. E, finalmente, não tenha medo. Sim, os eventos são sérios. Sim, o engano é real. Mas você, se for de Cristo, tem vitória garantida. Romanos 8, versículos 37 a 39. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separá-lo do amor de Cristo, nem mesmo o anticristo, nem a marca da besta, nem a tribulação. Porque você pertence a Jesus, e Ele guardará você até o fim. 2 Timóteo 1, versículo 12. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O escolhido que todos admiram carrega sinal que poucos perceberam, mas você percebeu agora. Você foi avisado. E com esse conhecimento vem responsabilidade de vigiar, de discernir, de avisar outros e de permanecer fiel a Jesus Cristo, não importa o que venha. O mundo pode admirar este líder, pode segui-lo cegamente, mas você, que conhece a verdade, não será enganado.
Porque Jesus disse em João 10, versículos 4 e 5, "E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos." Você conhece a voz de Jesus e não seguirá a voz do estranho, não importa quão atraente essa voz seja. Permaneça firme. Permaneça vigilante. Permaneça fiel, porque o Rei dos Reis está voltando. E quando ele vier, você quer ser encontrado fiel, não enganado. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deixe seu comentário. Você conhece este líder? Viu o sinal? Compartilhe urgentemente. Inscreva-se e prepare-se. O tempo acabou. Jesus volta em breve.